sabe? Então pode ser que se eu fosse fundar uma empresa... Não imaginaria que esse rolê ia acontecer tão cedo. Bom, tudo bem? Vamos te ver. Bom estar aqui também. Cara, super novo esse método aqui de gravação, então a gente vai fazendo no feeling mesmo. Só deixa eu tirar as coisas do que da ponta. Como é que está? Tudo certo? Eu tô bem. A gente tá com mais equipamento de café do que planos do que a gente vai fazer. A nossa ideia hoje é fazer uma comparação de 2 cafés aqui. A gente tem esse aqui, que a gente não sabe o que é, inclusive. E a gente tem esse aqui também, que ele é um blend de 2 cafés. Então a gente vai passando aqui e trocando uma ideia. Basicamente, a gente quer falar sobre empreendedorismo, porque a gente tem a persona aqui de empreendedorismo. Porra. E eu que sou curioso pra caramba quanto a isso. No meu último vídeo que eu soltei no canal, eu tava num lugar onde a gente tava num evento de empreendedorismo. E muita coisa aconteceu lá, muita coisa muito massa, assim, insights legais. E vi muita empresa trabalhando, muitas startups vendendo suas soluções e fazendo pitch lá. Mas uma coisa que mais me deixou curioso, assim, é entender o processo. Então, como tu tá nesse processo, como tu já está, digamos, em desenvolvimento, já pivotou, já se frustrou, tentou uma coisa e não deu, daí foi lá e testou outra coisa, e conversou com pessoas, e testou o MVP, já fez. Eu acredito que isso seja uma parte legal que a gente possa conversar. Então, como que tu idealizaria, como que tu começou esse processo da Odyssey? Como tu vê digamos, a função de empreender assim no mundo e tal? Massa. Pô, é uma pergunta grande pra caramba. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Começando pela parte de como a Odyssey começou. Tá pronto. Já foi. E a ideia, né? Eu estou fazendo um programa de startup da Entrepreneurs First, a IF, que é um fundo de capital de risco que investe em empresas no exterior, principalmente pre-seed e seed, então eles fazem investimentos muito early stage. Uhum. A forma como eles comunicam, a diferenciação deles, assim, é que eles investem em pessoas e não em empresas. Então eles pegam 40 a 50 pessoas que eles veem bastante potencial, jogam junto dentro do mesmo lugar e deixam as coisas acontecerem. Sim. Completamente aberto, legal, né? Legal. E daí, beleza, o programa que eu fiz em particular foi em um castelo, eu tava a caminho do castelo e chegou o Meruan, que é o meu cofundador, e mais 2 caras atrás de mim, falando que estavam indo pra um castelo, tipo no aeroporto. Eu falei, não é possível que tenha 2 grupos separados indo pra castelos diferentes, devem estar indo pro mesmo lugar que eu. Aí eu comecei a trocar uma ideia com ele, e quanto mais eu conversava com o cara, mais eu ficava com medo. Porque eu tava indo pro castelo, já com um cofundador, um outro amigo meu, o João, e a gente tava com uma ideia de construir algo para fazer a criação de conteúdo num processo mais fácil, assim. Só que eu cheguei no aeroporto e tinha um cara na minha frente que, tipo, era para eu ser o cara de conteúdo, né? Tipo, o cara que sabe da criação de conteúdo. Eu editei para um youtuber muito grande, eu tinha uma empresa de criação de conteúdo, então eu achava que isso ia ser o meu diferencial. Eu cheguei lá, o Meruan, ele tinha feito Reels para Buildspace, uma das maiores startups de São Francisco, foram virais por um tempasso, assim. Ele tinha, tipo, 50 mil seguidores no Instagram, eu tenho, sei lá, 500. Ele já tinha construído uma outra parada com criação de conteúdo no Marrocos, que foi a maior do país todo dele. E ele sabia codar muito bem. Ele ainda era um engenheiro de machine learning, né? Mano, eu saí... Síndrome do impostor. Total, eu fiquei, caraca, eu vou voltar pra casa, tá ligado? Esquece, não vai dar certo, não tem como dar certo isso aqui. Aí eu mandei uma mensagem pro João, que era o meu cofundador, e falei, ferrou, velho. Tem um cara aqui que é um monstro. Que o cara é absurdo. E daí o João, muito inteligente, falou, não, a gente bota ele no time, então. Aí começamos a trocar uma ideia com ele, meio que tentar vender a nossa ideia pra ele, assim, tal. Porque até então ele não sabia que ele queria trabalhar com criação de conteúdo. Queria construir dentro desse espaço, né? Ele estava muito aberto ainda. Aí, beleza, começamos a trocar uma ideia, ele entrou pro time e o que a gente tinha certeza é que a gente queria deixar o processo de criar conteúdo mais fácil. Irado. Porque a gente acha muito difícil hoje. Então, tu olha no topo de linha, assim, Gary Vee, Alex Hormozi, os caras postando 25 vezes por dia. E no outro extremo, galera que não consegue postar uma vez por semana, sabe? É uma disparidade muito grande. Contando também que essas 2 pessoas têm um time gigante atrás de Exato. Então, que faz ser sustentável, né? E o ponto é não tem como tu competir, entendeu? Exatamente. Tipo, se eu tô construindo no mesmo espaço do Gary Vee, é
é muito difícil de eu tomar Mindspace, sendo que ele tá aparecendo na frente dos caras 25 vezes por dia. É muito pouco competitivo. Sim. E a gente começou a Odyssey com a missão de fazer o processo das pessoas contarem as próprias histórias de maneira mais fácil. Legal. Então, de, tipo, ter uma voz, sabe? E aí, da onde vem o nome da empresa, inclusive. Odyssey de Odisseia, né? De aventura. E, tipo, que aulas. Foi o começo. E hoje a gente tem aqui uma diversidade, né, de moedor, porque esse aqui, pra quem não conhece, é porque a gente gosta bastante de café, então a gente tem alguns aparatos, isso aqui e esse aqui são moedores de café, então aqui a gente tem o grão de café e aqui a gente tem grão de café, então aqui tem uma versão diferente, aqui é da Comandante, desculpa, e aqui tem o da Time More. No fim das contas vão ser muito semelhantes os dois, mas aqui a gente consegue ter um controle maior, porque quando a gente chega, digamos, nesse nível aqui, a gente quer ter, digamos, uma extração mais legal, a gente quer ter a experiência de poder moer o grão e poder ter a experiência legal, assim, porque é um timing massa, assim, tipo, de tu fazer o café durante o dia e tal. E aí a gente gosta dessa vibe, então a gente vai tentar achar, digamos, a receita perfeita para esse aqui e a receita perfeita para esse aqui. Então essa aqui é a ideia. Contando com o fato que a gente tá fazendo também às 8 da noite, ao invés de... Exatamente. A gente tá fazendo. A gente não sabe se a gente vai dormir. O Samuel vai ser bem difícil ele conseguir dormir, né? Porque ele tá com jet lag, mas de qualquer forma a gente vai fazer e vocês vão experienciar junto. Em algum momento da tua vida, tu já fez um café de torra clara? Cara, até ver esse aqui, eu achava que todos os meus eram de torra clara, digamos, média. Média esse clara. É tipo muito mais claro. É muito mais claro, exatamente. Eu não faço a mínima ideia. Vamos ver. Pela lógica, esse aqui fazer tem mais fino? Um pouco? Não sei. Eu acho que vamos fazer digamos, na medida que a gente geralmente faz. Eu vou deixar. Faz a receita que ficou boa com aquele ali. Vamos ver. Tá, beleza. Vamos ver. Vamos fazer. Eu vou fazer de 15 gramas, então. Mas só uma curiosidade também. Tipo, a gente tá conversando aqui sobre a questão da torra. Esse aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse aqui tem uma torra um pouco mais escura. Então ele é torra média escura. Esse aqui que a gente tá fazendo, ele tem... vou colocar aí no... Faltou a colherzinha. Esse aqui, não sei se vai dar pra ver igual, mas esse aqui, ele já é uma torra mais clara. E a variação dessas torras vai acontecer o quê? Geralmente tu tem uma ação menor digamos, ele queimou por menos tempo. Então significa que ele vai ter uma presença de cafeína muito maior. Então, se a gente tomar esse aqui pensando em não dormir, por exemplo, a gente vai ter... É mais efetivo a gente tomar esse aqui do que esse aqui. Mas a questão do gosto vai variar também, mas é só uma questão de curiosidade mesmo. Então a gente vai passar hoje esse aqui. A gente literalmente, sempre quando tu compra o café, ele sempre mostra, né? Tipo, as notas do café, quem fez o café, qual é, digamos, aquele café, sei lá, catuí amarelo, coisas desse tipo. Esse aqui não tem absolutamente nenhuma informação. Então a gente tá fazendo literalmente aqui no olho. Eu comprei de comemoração, inclusive. Foi logo depois da gente receber o sim que a gente ficou sabendo que a gente tinha investimento. Eu fui na loja de café, aí eu peguei aquele ali, que eu tava de olho fazia tempo já, e eu olhei no topo da prateleira, da estante deles, tinha esse aqui. Aí eu falei, pô, e aquele ali, o que é? Ele falou, não, aquele ali é especial. Oh, aí pronto, né? Aí já bom, já falei, esse mesmo, né? Perfeito, no dia perfeito. Nem sei o que tem, mas é legal, irado. É pra ser bom. Então tá, a gente vai fazer aqui o café. A nossa água ela já tá aqui um tempinho, então provavelmente a gente vai ter que colocar no fogo de novo. Mas a gente vai fazer a medida do seguinte, a gente vai colocar 15 gramas de café dentro do moedor, que a gente vai passar, na verdade, para 300 ml de água, isso? 15 para 300? Não, a receita que tu fez foi para 250, eu acho. 250, é verdade. Então a gente vai fazer essa receita. Então agora eu vou colocar aqui. Vamos ver. Curioso para ver como é que fica a moagem dele. Pô, que maneira balança, cara. Essa aqui eu comprei só por causa do timer. Que não, mas não tinha. Eu gosto do display assim. Mas tá o Time More, dessa marca aqui, a balança do Time More é bem semelhante dessa aqui. É bem massa, inclusive, de ter nessa vibe. Ela só é bem menor. Inclusive, ela é bem menorzinha assim. E tu consegue... Eu usei muito lá da... Deixa eu só pegar aqui. Aqui, fechou. É a empresa que... É uma empresa de São Francisco, inclusive, e eles têm, tipo, os kits completos, os equipamentos são muito bons, velho. Tipo, a chaleira
ela é pensada nos mínimos detalhes, então tu consegue manter a temperatura do café, da água, tu não precisa ficar te preocupando em abaixar, porque agora, por exemplo, a gente vai precisar colocar no fogo de novo, Exatamente. né? E ela é um pouquinho mais pesada, mais confortável, assim, pra tu fazer. Pra tu tirar a tampa, tu não precisa se preocupar com queimar a mão pra tirar. Tipo, ele eu não sei o que é que eles fizeram lá de engenharia, que é muito... Anatômico, né? Exato, tipo, tu tira assim, é de boa. Pode crer. Equipamento da Fellow. Bom. Cara, eu não conhecia. Pra mim, a Time More é, digamos, a minha única referência, assim. Não sabia que tinha. E a eu nem sei de Comandante onde também. A Time More é de onde? Mas a Comandante Cara, só faz... a Time More, sei lá, eu conheci por causa dos baristas, mas eu não sei de onde que ela é, sinceramente. Nem eu. Eu associo com China por causa que a vez que eu tentei comprar um Time More foi chinesa. Exato. Inclusive ele comprou um Time More no AliExpress e ele recebeu 2 pilhas, velho. Que sacanagem. Eu sou azarado com compra online. Eu comprei filtro também, do Mercado Livre e não chegou. Ah, é verdade. Marcaram que entregaram pra uma pessoa fictícia e tipo... Que droga. Não, peguei até agora. Tá louco. E outra coisa também, tipo, quando a gente vai fazer a moagem aqui, eu vou pegar esse aqui de exemplo, mas geralmente aqui embaixo, ó, a gente consegue selecionar através dos cliques que ele tem, digamos, o tamanho da moagem, vamos dizer assim. Então a gente pode fazer uma moagem bem fina, para caso a gente queira fazer um espresso, por exemplo, ou a gente pode fazer uma moagem bem grossa para tomar um French press, que é aquele que tu coloca dentro de um copo e depois tu aperta, assim, sabe? Então aqui a gente consegue ter não sei, esse controle. Isso. Consegue ter esse controle. É bastante contra-intuitivo, inclusive minha mãe, por exemplo, pegou e ela não conseguiu entender o porquê que esse moedor era melhor do que o que eu tinha lá em casa. Que era um moedor tipo da Consul, sei lá, de uma marca comum assim. Tu aperta um botão e ele gira umas lâminas e corta tudo. É justamente por isso, é pelo controle. Cara, moe pra te ver. Como tu já tá acostumado com o outro, vai ser talvez difícil de perceber. Mas ele é bem mais duro de moer. Dá pra... Nossa, ele trava muito mais vezes. Geralmente com os outros ele vai certinho. Nossa, olha o assim. cheiro disso, cara. Absurdo. Tá maluco. Eu terminei. Não foi ainda? Não, tá bom. Tá, agora foi. Vamos ver. Uou. Muito bom. Muito diferente. Bom. Mas ele vai nessa vibe parecida desse aqui. Tua moagem é consideravelmente mais grossa. Sim, pô. Eu faço ela bem mais fina do que isso. Mas é porque eu ainda tô fazendo 17, eu nem tô fazendo... Nem tô fazendo 20, antes eu fazia 20. Não. Tá. Ali... É porque ela vem essa sujeirinha. A sujeirinha, né? Legal. Aí agora a gente vai escaldar aqui o filtro. E basicamente a gente... Deixa eu tirar esse aqui, cara. Daqui pra não nos atrapalhar. Escalde? Fechou. Não quer colocar não? Aí não tem problema. Aí, boa. Basicamente agora ele tá escaldando, então esse processo aqui ajuda a tirar as impurezas do filtro, tirar aquele gosto de papel, coisa desse tipo. Então é basicamente a primeira limpeza que a gente vai fazer aqui. E também ajuda a aquecer digamos, o recipiente, que é no caso a V60, para que a gente consiga fazer uma extração mais equilibrada, né? Então agora a gente vai tocar fora esse aqui. Cara, ele faz a água cai super rápido mesmo. Pois é, eu tô preocupado de que talvez seja rápido demais. Agora que eu... Vamos ver qualquer coisa, depois a gente diminui a... Talvez ele fique um pouco under. Eu lembrei que tu comentou que teu filtro tava abrindo. Sim, é verdade. O meu, ele tá indo assim, depois cai tudo. Beleza. Vamos ver aqui. Beleza. Então, qual foi a estratégia que eu pensei na hora de passar esse café? Vou fazer... São 4? 50, 100, até 250? São 5. 5 passadas. 5 ataques de 50 ml. E aí eu vou fazendo isso até bater os 250. Aqui eu inclusive viajei, deveria ter começado antes. Mas aqui não tem muito mistério, só vou... Cheiro bem diferente. Eu acho que torra claro, o único que eu tomei foi o da Williams, o café da Lala, Josimar Sodré. Sim. Que eu quero achar ainda. Eu vou voltar em dezembro só pra comprar. Bom. Ô meu, mas me diz uma coisa, tipo, vocês chegaram lá, definiram, acharam, digamos, o time pra poder fazer esse início, né? Porque até então vocês não tinham ideia. Claro, depois vocês foram indo e tal, mas a concepção, vocês pensaram primeiramente no produto que vocês queriam fazer? Não. Pensavam primeiro no problema? Como que era? A gente pensou na gente. Então, meio egoísta a forma de começar, mas a IF, que é o fundo que investiu na gente,
recomenda muito fortemente tu pensar em um edge. Então, o que tu sabe sobre esse mercado que ninguém mais sabe, né? Como que tu consegue, que panorama diferente que tu tem, que, por exemplo, eu, se fosse tentar construir na tua indústria, não ia conseguir fazer da mesma forma. Então, e daí a gente olhou pro time fundador e, tipo, o processo de ideação, ele é diretamente conectado aos componentes da galera que está fundando a empresa, sabe? Então pode ser que se eu fosse fundar uma empresa contigo, a ideia seria completamente diferente. Entendi. Não é um negócio do tipo, pô, eu tenho essa ideia aqui, vem me ajudar a fazer. Tá, é tipo, como a gente utiliza... o melhor de cada um para poder montar uma... Exato. Entendi. E em cima disso, a gente caiu em criação de conteúdo no geral e daí a gente foi explorando ideias mais específicas de produto, né? Abriu com um assistente de IA para te ajudar a ter ideias de vídeo, a ideia de vídeo e te ajudar a scriptar os vídeos também. A galera não queria gravar. Aí era um problema, porque pô, a gente conseguia fazer os caras ter ideias boas e os scripts, e eles não gravavam os vídeos. Sim. Aí falam, não, beleza, de repente é porque tem muito atrito, então tem muita coisa, vamos tomar tudo pra nós, a gente faz a edição, a gente dá o script, a gente dá tudo, que é basicamente uma agência, né? Claro. Só que a gente automatiza o back-end. Então toda a parte de edição de vídeo, todo o processo que seria feito por alguém, a gente cria agentes de IA pra fazer. Legal. Até que funcionou, ainda caía num problema grande que era muito difícil de escalar. Então, faltava o agente de edição. Eu ia cair no mesmo problema da Imperius, tá ligado? Ah, entendi. Tipo, eu tinha uma agência de edição de vídeo antes e um problema que eu achava bastante chato é que... Cheira. Vê se... Boa, tá interessante? Vamos ver. Cada cliente que eu tinha, eu precisava contratar um editor novo, porque a demanda é muito alta de talento, então, tipo, era bastante complicado e a gente caiu no mesmo problema. Então, falando, então quer saber, já que a edição de vídeo é o problema e não tem como escalar assim, vamos automatizar a edição de vídeo mesmo. E daí foi quando a gente caiu na nossa última ideia e conversando com clientes a gente achou muito mais fácil... Parece que as coisas fluem melhor, sabe? Sim. Tipo, fala, pô, se tu consegue me fazer isso aí, eu quero acesso agora. Tipo, quanto que tá ligado? A gente não tinha nem nada desenvolvido ainda. Tinha uma landing page bem bonita, que a gente mandava pros caras. Muito bonita. É diferente da versão atual agora. Mas as duas são lindas, mas aquela lá, ela tinha um apego maior, porque, tipo assim, ele tinha feito a fonte, vamos dizer assim, tudo na mão. Daí depois ele fez uma edição para que ela ficasse... se mexendo, como se fosse um motion. E isso, tipo, trouxe uma singularidade pro projeto muito massa. Então, foi uma parada muito maneira, assim. Agora tá diferente, segue a mesma estética, mas não tá com essa... Que, inclusive, deveria voltar, pô. Bom, a gente vai trazer. Deveria voltar. Porque o que aconteceu? A gente precisou fazer algo um pouco mais descritivo pra conseguir vender a ideia. Então a gente precisava que... O que tu achou? Bom. Ele é mais forte, mas eu não consigo distinguir o que... Interessante. É bastante oleoso. Mas eu não consegui distinguir. Cara, parece que ele tem um caramelo, não sei. Bom. Mas não consegui distinguir. Aí a gente fez a segunda landing page pra ser mais descritiva, como eu tava falando. Mas se tu volta naquela estética, eu ainda tenho um apego muito grande. Porque ela toca muito no cerne do que a gente vê como visão para a empresa. De tipo, permitir que as pessoas compartilhem as próprias histórias, a própria visão. É um negócio muito mais orgânico, sabe? A gente vai trazer aquilo de volta. Dá para entrar no Instagram, inclusive, se tu vai, Join Odysser. O primeiro vídeo ainda tem esse efeito. Isso que eu ia recomendar. Você que tá assistindo agora, entra lá no Instagram e procura por Join Odysser e já se inscreve. Não se inscreve não, né? Já segue lá, porque, tipo, cara, lá tem a timeline total do projeto, assim. Tu consegue pegar nos primeiros vídeos, assim, o que a gente tá comentando aqui. Mas agora também já tem a nova estética da Odysser, que é incrível. Inclusive, aquele vídeo que tu fez da Adobe foi absurdo, muito massa. E, então, basicamente, a gente tá chegando aqui numa etapa onde a idealização já chegou, onde eles já conseguiram achar, digamos, o produto que eles queriam fazer. E agora eles fariam a parte mais fácil, né? Ou não, seria desenvolver. Ou não, na verdade a gente tem a outra etapa, que seria a etapa de vender, né? São dois, né? Como que foi, assim, esse projeto de venda? Tu chamou o pessoal, ligou pro pessoal, mandou e-mail? Tudo. Literalmente tudo. Eu achava que eu sabia
o quão intenso era eu construir um negócio até eu chegar naquele castelo. Porque como que eles estabelecem a parada? Eles te dão absolutamente todos os recursos necessários para que tu possa trabalhar 24 horas por dia. Se tu quiser puxar 48 horas de trabalho, tu consegue. Por quê? Porque a comida é resolvida, eles tinham um chefe lá, Legal. eles tinham fonte de Red Bull inesgotável. Se tu quisesse algum doce, alguma parada assim, tinha tudo, chocolate, tudo. Então, pô, é o sonho do nerd que tipo, quer passar o dia todo trabalhando, sabe? E daí são 2 fundadores, a gente tem o Kaito, é o Meruan que cuida da parte técnica. E tem... O nome dele é Meruan. Meruan. Eu pensava que o nome dele fosse Kaito, cara. Não, é apelido de internet, cara. Que irado, Nerd é bucha, né? que irado. Ele era de joguinho assim e tipo, todo mundo chama ele assim. Jogava galera. Tibia. Exato. Deixa eu... Acho que vou ter que colocar mais um pouquinho de água aqui. Pô, ficou bom. Cara, Gostei. ficou muito bom, gostei. Gostei. Interessante. Eu acho que de repente cabia uma moagem um pouco mais fina. Quanto tempo de extração deu? Deu 3 minutos e alguma coisa. Não, então não. Então o tempo tá bom, pô. Tá, tá. Não, o tempo tá ótimo. Tá ok, né? Eu senti que faltou... Tem uma... Ele tá Eu bem posso estar forte. ficando maluco, mas tem uma nota um pouco frutada que tá querendo aparecer aqui. E ainda Pois não... é, eu sinto que tem alguma coisa, mas eu não consigo decidir, nem entender o que tá acontecendo. Meio... Tem alguma coisa aí. E daí ele passava uma boa parte do tempo codando. E era sempre em cima de qual a versão mais básica e simples disso que a gente pode fazer que vai validar o nosso problema. Legal. Então, quando a gente, por exemplo, chegou na ideia de edição de vídeo... Literalmente fazer o uma coisa MVP da Pô, forma... nossa, o MVP, mínimo, mano, o mínimo era possível. tipo... Pra vocês terem uma ideia, a base do MVP fui eu que codei. Porque o Meruan, não lembro o que ele estava fazendo, ele estava trabalhando num outro produto ainda, a gente estava numa fase meio nebulosa de tipo, o que a gente ia fazer. Eu falei, quer saber, eu vou codar isso aqui pra gente ver o que acontece. Abri o cursor, nunca tinha aberto um terminal na vida fora da faculdade de engenharia, que eu fiz umas paradas em C básicas. Legal, assim. legal. Pô, você anos luz de diferença Exato, do curso. nada a ver com o que eu tava fazendo. Eu sabia mais ou menos o que era ponteiro e eu cheguei lá, eu precisava, tipo, organizar toda a arquitetura do negócio. Aí eu passei 2 dias, basicamente, devo ter dormido tranquilamente, no máximo, assim, umas 4 horas. Nossa. Porque eu não queria parar enquanto aquele bagulho não estivesse pronto. Qual Isso que era foi o num MVP? intervalo de quanto tempo? Tipo, uma semana? Tu chegou no castelo, definiram e... Não, a gente Foi já um tinha, timing. porque a gente já tinha passado de 3 ideias diferentes, né? Tá, entendi. Foi uma semana por ideia, a gente já tava 1 mês já. Tá, entendi, A gente já tava 1 mês já. Aí eu comecei a desenvolver o MVP que ia ser uma parada que tu upava teu vídeo, cortava o vídeo pra ti, adicionava a legenda e tu baixava teu vídeo de volta. Só. Então era literalmente, tu upava e apertava botão. Customizar a fonte não tinha nada. Tu upava, ele fazia os cortes e largava uma legenda com uma fonte muito básica. Assim. Legal. A gente fez aí o Meruan viu e a gente usou pra uns vídeos nossos e a gente falou, pô, peraí, isso aí é bom. Tem potencial? Pô, porque só o processo de cortar em si, se tu pega um vídeo de 10 minutos, toma muito tempo. Tá louco. Toma muito tempo. E a gente tava fazendo um negócio em, tipo, 2, ao invés dos, sei lá, dezenas de minutos, às vezes até mais de hora, que tu levaria pra fazer a decupagem direitinho, né? Aí beleza. Não, e tipo, uma coisa interessante, tipo, a gente tá conversando aqui sobre questão de conteúdo, e inclusive o vídeo que vocês estão vendo agora é um vídeo que provavelmente eu e ele vamos editar, porque a gente sabe editar, a gente trabalhou com isso por um tempo. Então, pra nós que estamos participando e gravando do vídeo, é muito mais fácil, porque a gente vai saber o momento, teve esse momento aqui que a gente parou pra fazer o café, teve aquele momento que eu tive que sair pra pegar alguma coisa. Então, esses momentos a gente sabe. E isso faz com que a gente ganhe tempo. Mas quando a gente pega um arquivo que a gente não conhece quem gravou, a gente não sabe o que foi feito, se torna muito mais difícil a gente conseguir editar. Então a gente acaba tendo que ver o arquivo por inteiro. E vendo esse arquivo a gente demora muito mais. Então quando a gente tem uma solução que faz o tempo que a gente demoraria, sei lá, 15 minutos para fazer essa edição, essa automação irá demorar 5 minutos, 2 minutos, é um ganho fenomenal. Então é sobre isso que mora sobre quando tu decide fazer alguma coisa, principalmente dentro da área de edição, porque é um lugar que carece muito disso. Então a ideia que eles trouxeram, mesmo não sendo o resultado final, mas sim o norte, né? Sim. Já foi absurdo. Aí começamos a construir nessa direção, o Kaito passou mais um dia aprimorando e a gente largou um vídeo no Twitter.
e pegou, tipo, 50 mil visualizações, um monte de gente interagindo, comentário pra caramba, assim, porque todo mundo... o que a gente fez foi, a gente deixou aberto a primeira vez. Falou, pô, vai lá e usa. E daí a gente começou a pegar feedback, a galera quebrando a parada toda. Fui eu que codei, então não tinha como tá bom, tá ligado? Tá tudo certo. Se tu apertasse qualquer botão que não fosse o que eu pensei na minha cabeça, pensou, ia dar. Tipo, acontecia um bagulho muito nada a ver, assim. Se não fosse o botão de importar e o botão de Passar pra frente. editar, não ia... Não funcionava, não tinha como. Aí, beleza. A gente tinha agora a validação de que aquilo era um problema que era... valia a pena construir naquela direção. Sim. A gente só queria saber pra quem. Então a gente começou a vender pra um monte de gente diferente. Aí entrou a parte que tu comentou. Legal. Eu liguei pra dono de agência, eu liguei pra umas 50 agências diferentes. Tipo, tu ia no Google, achava agência... Não, Apollo. O Apollo. Apollo teve virou. uma fase... Legal. Porque legal. a IF pagava isso pra gente também. Entendi, a gente tinha o Apollo Premiumzão lá e tal, conseguia fazer ligação. Inclusive, isso é um ponto interessante de tu comentar. Porque lá nesse projeto não, na verdade é... Programa. O programa que ele tava, ele tinha, digamos assim, não precisava se limitar ao dinheiro. Né? Praticamente. Óbvio, se eu faço um pedido muito fora da casinha... Isso, só ia ter que justificar. Mas teve gente, por exemplo, que tava construindo Health Tech pra África, que a IF pagou a viagem pros caras pra Cape Town, pra eles irem encontrar cliente, tá ligado? Não é... Uma coisa que eu aprendi sobre o jogo de VC é que a mentalidade é de abundância, sabe? Tipo, a galera parte do princípio do como a gente pode fazer isso acontecer e não do não vai ter como. É sempre uma abordagem muito diferente que eu acho incrível. Então, beleza, se fosse o caso deles não pagarem a Apollo, eles iam dar um jeito diferente. Eu falo, pô, como é que eu posso viabilizar isso? Eu conheço, por exemplo, um exemplo muito claro. Quando a gente começou a tentar vender pra agência, eles não só pagaram a Apollo pra gente, como eles foram lá na agência que tinha feito o vídeo de lançamento do programa. Falaram, pô, vou conectar vocês dois. É uma agência lá nos Estados Unidos, os caras têm cliente pra caramba. A gente é um cliente, então eles são obrigados a nos responder. Sim. Eu vou conectar vocês dois e a gente foi lá conversar com os caras. Então, eles realmente querem que tu faça, tu consiga... Pô, difícil, hein? Succeed. Consegue avançar, isso, exatamente. Exato. Isso que o Samuel tá comentando também, vai muitas vezes contra a nossa cultura aqui no Brasil. Porque muitas vezes a gente, sei lá, a gente pode ver um problema na rua ou alguma coisa assim, e a gente começa, digamos, eu vou criar uma solução, vou abrir minha empresa para isso. Muitas vezes a gente começa, sei lá, fala com um amigo indica, ou acontece alguma outra coisa, e a gente vai indo devagarinho, começando a ter um retorno quanto àquilo. Nesse caso dele, é totalmente livre, onde a tua criatividade que vai guiar a situação e não, digamos, as oportunidades que vão aparecendo. Isso faz com que a nossa mente de escassez caia pra caramba. E a gente começa a pensar mais na solução. E isso é uma baita virada, inclusive, pra ti, né? Porque eu acredito que quando tu chegou lá, tu deve ter pensado, putz, a gente não pode fazer isso aqui, sei lá, a gente não pode assinar o ChatGPT porque o ChatGPT vai ser tanto. Pô, vai ser 100 pila. Tá louco, vou gastar 100 reais. Não existe, cara. É uma mentalidade completamente diferente e que ainda que, pô, eu pensava isso porque a gente tem fases de filtragem do programa. Então, no final dos 2 meses da Alemanha, saiu uma galera que a IF não viu o potencial e tirou. No final de São Francisco, saiu mais uma galera. Então, tu tem um limite de tempo pra tu fazer as coisas acontecerem. Tu não vai gastar, vou começar a falar com meu amigo aqui, vou ver, sabendo que se tu chega no final dos 2 meses sem uma ideia validada, ou pelo menos ter mostrado progresso em um time, tu vai rodar, velho. Tipo, teus últimos 2 meses foram pra nada. Sim. Então, o estímulo, a motivação é que tu faça as coisas muito rápido. Claro. Foi de longe os 2 meses da minha vida que eu mais trabalhei. Esses últimos, os 3, na verdade. E eu espero que os próximos 3 sejam mais. Né? Pô, vai ser... Agora a gente vai passar o outro café, esse aqui. Esse aqui a gente sabe o que é. Ele tem... Agora vamos ver se eu lembro. Chocolate maltado? Não sei se tem uma tradução. Nem eu sei o que é isso. Chocolate malte. Não sei o que é também. Shortbread cookie, eu acho que é... Pô, é difícil as palavras que estão aí. Biscoito amanteigado? Será? Talvez. Tipo isso. E Hype Cherry, eu acredito que seja cereja madura. Olha aí, pô. Bom, Hype Cherry. Bom, é isso. Lembramos, então são essas notas aqui que a gente deve, na verdade, sentir aqui no café. Que inclusive não tem nada a ver com o processo de produção do café. Tipo, o motivo dessas notas estarem aí é porque depois que o café foi feito,
algum especialista de café tomou e ele falou, pô, isso aqui parece isso aqui. Exatamente. E daí a gente aceita, porque ele sabe o que ele tá falando. Né? Mas muita gente pensa que o processo de produção é tipo, pô, eles fermentaram com cereja dentro, alguma coisa assim. Exatamente. Inclusive, existem alguns processos de fermentação, que nem, por exemplo, esse aqui tem um blend, né? São 2 grãos juntos que vão dar, digamos, um resultado final diferente. Provavelmente o resultado final que teve foram essas notas aqui que a gente experimentou. Mas também tem outros processos, por exemplo, de fermentação do grão, que eles vão trazer outra, digamos, estética, vamos dizer assim, outro sabor pro café. Então, por exemplo, teve um que a gente experimentou, aquele da Natália, não me lembro. Era Guimarães? Natália Guimarães, eu acho que é, não sei. E ela tinha um gosto muito frutado, assim. Tinha maçã verde, loucura, assim. Esse processo de fermentação faz com que traga algumas notas diferentes e também seja esse café mais marcante pro lado frutado. Então, cara, é uma infinidade é quase uma ciência tomar café e também a gente nem tem muito paladar pra sentir, porque o cara fala, tem biscoito amanteigado nisso aqui, mas a gente tá sentindo uma outra coisa, nada a ver, assim. Tu tem que desenvolver, né? Tem que desenvolver. Exatamente. Até porque a galera que é realmente profissional disso faz o negócio há décadas e a gente começou a... Sim, e os caras já têm... Quer ir no comandante? Vamos, pô, vamos. Ele tá 24 aqui, tu vai ver, ele tá um pouquinho mais pro fino, vamos ver Legal. o que acontece. Aqui, ó, isso aqui também pra quem tá vendo, o vídeo é basicamente um spray que eu coloco água aqui dentro e coloco no grão pra que ele não... Tu colocou? Coloquei. Pra que ele não fique grudado depois quando a gente vai moer, não fique grudado embaixo e que a gente não perca, digamos, um pouquinho do grão. Por causa da estática, né? Por causa da estática. Então isso ajuda bastante. Eu tô tentando tampar teu rosto aqui pra ver se foca no café. Aí... Foi? Deixa eu focar de volta em ti. Aí foi. A moagem é um pouco mais fina, mas não é tão diferente assim. É um pouco mais fina, mas tá bem perto, cara. Tá bem perto. Tu tá com 17? 20? Não, 24, pô. Pô, É muitos. bastante. Pô, a Gabi amassou, hein? Amassou, né? Ficou muito bom. Gostoso. Minha esposa fez um bolo de cenoura e ele tá agradecendo aqui. Obrigado, Gabi. Obrigado. Muito bom. Meu, bonitinho demais, cara. Eu achei... Parabéns. E eu dei sorte, inclusive. Todas as versões deles eram parecidas? Não, assim, mudava? Se tu olha no site, ele tem umas versões muito nada a ver. Tem uma versão rosa, roxa. Bah. E eu comprei sem saber, pra ele veio uma caixona de papelão, assim. Eu pensei, deve ser tudo Tu igual. não foi, tipo, na loja comprar, por exemplo? Eu fui na loja comprar. Oxi. Só que, tipo, eu falei, pô, me veio o comandante aí. Aí ele trouxe uma caixa de papelão, assim. E eu dei sorte de pegar uma cor boa. porque Caraca, tu poderia ter pegado um rosa choque. Podia, e ele tem. é feião. Dei sorte nesse sentido. Tá, o que foi? Podemos lançar já, será? Tá escaldado já? Tá. Vamos lançar, então. Tu parou de abrir o buraquinho no meio? Cara, então, eu parei de fazer justamente... Não sei por que eu parei de fazer, inclusive. Porque eu acho que eu tava começando a acertar mais, porque antes eu pegava e fazia um ataque muito forte. E aí eu acho que acabava ficando meio ruim, eu acertava tipo do segundo pro terceiro ataque, sabe? Aí agora eu tô indo mais na manha, na hora que eu vou despejar o primeiro, e aí não fez mais tanto sentido eu usar. Mas ele é bem bom, inclusive. Dependendo da moagem que tu vai fazer, sabe? Ó, esse aqui eu acho que teria sido interessante de colocar, inclusive. Porque como é que funciona o jogo de startup? É um jogo bastante predatório, é muito agressivo. Então, o problema que a gente encontrou, outras empresas também encontraram. Tem outros caras fazendo isso no Y Combinator, tem caras fazendo isso na eWar, que é um outro acelerador da Europa. E o que acontece? A gente tem uma abordagem muito específica nossa, que é a abordagem com storyboards e tal, e a gente acredita que a gente tá certo nisso. Beleza? Os caras, eles estão agora fazendo um negócio com N8N, um negócio com nodes bem diferente, assim. Sim. Vamos supor que a gente tá certo e eles estão errados. Chega em janeiro agora, a gente tem que levantar o nosso seed round, a gente levanta 2 milhões e eles levantam 10. Assim que eles verem que a gente tá certo, a gente morre. Porque os caras vão pegar os 10 milhões, vão contratar developers melhores, vão ter mais talento, vão botar mais dinheiro em marketing e eles tiram a gente do mercado. Sim. Então, sempre se parte do princípio de que dinheiro não é um problema. Se dinheiro é um problema, tu levanta mais. E daí tu entra todo o jogo de fundraising e como é que tu faz para levantar mais dinheiro, né? Mas
É uma métrica, inclusive, de sucesso dentro da IF, interna. Quantas empresas deles levantam um seed round depois de passar pelo programa. Porque se tu levanta um seed grande, tu tem muito mais chance de suceder bem, assim. Claro, as coisas claro. darem certo. Que irado. E deve ser uma pressão zona quando tu... Porque, cara, querendo ou não, vocês já avançaram bastante, né? Não é mais aquela questão de... a gente tem uma ideia, a gente tem a vontade. Agora vocês já estão mais, digamos, apontados pro futuro. O que pode acontecer é isso que tu comentou, sei lá, o cara teve mais oportunidades, enfim. Mas esse peso de que, tipo, eu preciso... Tem que fazer virar. Tem que fazer virar é um negócio... E tem investidor na CapTable agora, né? Tipo, nós não somos mais os únicos donos da empresa. Entendi. A IF investiu na gente. A gente chegou no final do programa, mais ou menos 1.000 pessoas aplicaram pro programa que a gente fez. 40 foram lá pro Castelo, umas 25 foram para São Francisco, e 6 pessoas eles investiram. São 3 empresas, nós e mais 2. Sim. Dessas 3 empresas que eles investiram, eles tomam uma porcentagem em troca do investimento. Não é uma doação, né? Sim. Então, eles são sócios da nossa empresa, na prática. Então, eles são minoritários, eles não vão ter nenhum poder de decisão muito absurdo, mas conforme o processo de fundraising vai diluindo. Então, vamos levantar o seed agora, a gente bota 5 investidores institucionais para dentro. Agora a gente já é dono só, no total, se somar eu e ele, de 80% da empresa. Sim. Aí a gente vai levantar o seed, depois tem o Series A. Aí a gente vira dono só de 60%. Tem caso, cara... O cara fica 10%. Exato. eu já vi cara que fez exit de, tipo, 550 milhões, se eu não me engano. E ele saiu com um papo de 3 ou 4. Por cento? 3 ou 4 milhões. Dá menos. Tá. Dá menos, dá 1%. Meu Deus do céu. Porque diluiu demais. Eram 5 cofundadores para começo de conversa, que já é meio doideira. E foi diluindo. Eles levantaram, eu acho, até a Series A, sei lá. Aí É muita coisa. Doideira. Mas só que ele foi lá no tipo- Castelo, inclusive. Ele foi falar com a gente. Caraca, meu. Bem legal, fundador da Blink. Porque o cara tem que ter um timing também, né? De até que ponto eu tô vendendo a minha empresa para que eu possa crescer. Exato. Muitas vezes, sei lá, quando é uma coisa muito disruptiva, vamos supor o Steve Jobs na época que ele tava fazendo, talvez fizesse sentido. É uma coisa muito disruptiva. Cara, o que ele movimentou de tecnologia para construir o iPhone foi absurdo. Mas o cara também tem que saber o timing, né? Porque, por exemplo, tem que entender. vamos supor, o cara que ganhou 1%, o teu amigo que ganhou 1% ali só, Da sei lá, própria vamos empresa. supor, da própria empresa, No exit. a empresa tem que, sei lá, valer uma Nvidia da vida que vale trilhões Isso. pra valer a pena. Aí, beleza. Aí ok, né? Mas... Aí tá valendo. O Jensen Huang, inclusive, ele é dono, se eu não me engano, de 4% da Nvidia. Caraca! É muito pouquinho. Mas é a Nvidia, né? Aí exatamente, pô. A primeira empresa a chegar no trilhão, Doideira. praticamente. Loucura. Numa... Como é que se fala? Uma gold race, uma gold rush. Quando tá todo mundo correndo atrás de ouro, tu vende a pá, né? Exatamente. Tipo, todo mundo querendo IA, o cara vende GPU e enriquece. Uhum. Cara, esse café aqui, eu não sei se tu percebeu, mas ele ficou mais escuro, né? E, inclusive, ó, uma coisa engraçada, né? Quanto foi o tempo de extração? Eu não vi. A gente não colocou, cara. Vamos ter que ver no vídeo depois. É verdade, vamos ter que botar um timer. Mas esse grão que a gente fez aqui, querendo ou não, ele é mais escuro e ele ficou o café mais escuro. Mas perceba que talvez se a gente fizesse ele com menos quantidade, digamos, sei lá, 10 gramas ou menos, talvez ele ficasse um pouco mais claro. Mas isso também não importa, porque o que importa mesmo é a gente apreciar o café aqui agora e sentir. Talvez se a gente tirasse mais grãos, a gente sentiria menos ou ficasse aquela água suja, sabe? Aquele café fraco. Então, a cor necessariamente não vai definir a qualidade do café. Tanto que muitas vezes a gente vai tomar um café claro, que nem a gente tomou aquele ali, e tava forte, pô. Tava forte. Então, De cor parecia um chá. A minha mãe Vê se olharia... tu consegue sentir alguma coisa já. Pouco, mas sim. Eu sinto, de repente, a gente podia ter moído talvez... Será um que a gente pouquinho mais. lava? Vamos lavar, né? Vamos. Passar uma aguinha. É quase uma arte, né? Porque, por exemplo, a gente sempre pega os mesmos cases, né? A gente sempre vai pensar, sei lá, no Bill Gates, a gente sempre vai pensar no Steve Jobs. Bezos. Bezos. Esses caras são cases. Mas mesmo eles sendo cases pra nós, provavelmente se a gente estivesse na mesma época deles, com a mesma ideia, talvez não ia dar certo. Porque muitas vezes o cara tem a pessoa certa que vai te conectar com a pessoa certa. Fica mais boa. Tem toda essa questão, né? Então é quase uma arte do cara conseguir empreender e fazer uma solução que vá, digamos, perdurar por muito tempo. Ter
o Lifetime Value, o LTV, por Isso. exemplo, muito grande. Então, essa questão de conversar sobre empreendedorismo é uma questão que a gente vai conversar pro resto da vida. Porque hoje quem iria imaginar que em 2020, ano de pandemia, que existiria em menos de 3 anos pra frente uma inteligência artificial que ia ajudar a galera com várias coisas, entendeu? Hoje a gente tem praticamente um ecossistema que se sustenta em cima disso. A ideia que a gente está trabalhando só é possível por causa do ChatGPT. Exatamente. Imagina não teria construir uma solução inteligente que faz edição de vídeo através de um transcript só com o puro suco da programação. Cara, sei lá, bilhões de linhas de código para conseguir fazer. E sem contar o tempo de edição em cima disso, né? E pensando em questão de startup, muitas vezes tu vai lançar um produto com pouco tempo digamos assim, tu não tem muito tempo de, digamos, maturar aquele negócio. Tu vai ter que lançar e ver se vai dar certo. Se não der certo, tu parte pra outra. É muito assim. O Paul Graham, do Y Combinator, acho que é o Paul Graham. Agora que eu me liguei, se eu não me engano, é o mesmo nome do empregador. Ele fala que se tu lançou a tua primeira versão e tu não tá envergonhado dela, tu lançou tarde demais. Então, tipo, tu tem que largar do jeito que vai. Era o meu MVP todo quebrado ali, entendeu? É possível que se a gente tivesse passado mais uma semana programando, teria funcionado melhor. Mas pode ter sido que, por exemplo, nessa uma semana, o nosso competidor do IC tenha lançado a versão deles. Sim. Que teria feito a nossa completamente obsoleta. Mas eles lançaram a versão deles, tipo, 2 meses depois da gente lançar aquele vídeo, né? Uou. Então a gente pegou um timing um pouco mais cedo. Sim. Tem muita gente trabalhando nisso. Então o cara tem que ser rápido. Exatamente. Cara, a gente tá falando um mó tempão aqui, a câmera tinha parado de gravar antes, mas tá um papo muito massa. Eu queria ficar conversando muito mais aqui. Talvez a gente possa fazer uma segunda versão dessa conversa aqui, porque, como a gente comentou, a gente gosta muito de conversar sobre empreendedorismo. E eu já te peço também para que eu vou deixar aqui na descrição o canal do Samuel para te poder acompanhar. Basicamente está fazendo toda a trajetória dele no canal dele, desde quando ele foi para a Alemanha, quando ele foi para o Castelo, onde ele estava concebendo a ideia, onde todos esses, basicamente tudo que a gente conversou aqui, todos tá os tudo eventos lá. que eu citei tá tudo lá documentado em real time. Isso Inclusive aí. dá pra ver minhas olheiras e eu, tipo, cansadaço, assim, tipo, pô. Porque quando, por exemplo, o João saiu do time, Foi uma bad total, pô. Tá louco, o CEO da empresa quita não é um bom sinal, Não. sabe? Tipo, tem alguma coisa que pode estar errada. E eu comecei a questionar tudo, assim, e eu gravei um vídeo. Eu falei, na hora. E todas as coisas rodando ao mesmo tempo. Sim, exato. Continuando os contatos, então. É insano, é insano. É insano, bizarro. Mas, de qualquer forma, a gente agradece de tu estar assistindo isso aqui. Se tu curtiu, pô, comenta aí, velho, nos ajuda, nos dê esse help. Eu acredito que é a primeira versão, então muita coisa a gente pode melhorar, obviamente. Mas eu acho que o ponto principal aqui de ter trazido essa conversa é literalmente startar essa conversa sobre empreendedorismo aqui no canal. E trouxe o Samuel, que é um cara que eu tenho como muita referência, eu gosto muito dele. E também nós gostamos muito de conversar sobre isso, então acredito que é um baita pontapé inicial. Acompanhe ele também, siga a Odser também no Instagram, porque vai vir muita coisa legal. A gente vai destruir a Adobe, porque a Adobe ninguém aguenta mais. Não, a Premiere não dá. Não tem como. Sem chance. E a gente vai democratizar, pô. A gente vai democratizar a edição para que todo mundo consiga fazer conteúdo e, através do seu conteúdo, alcançar outras pessoas. Porque, querendo ou não, esse vídeo que a gente tá fazendo aqui talvez possa motivar outras pessoas a, quem sabe, criar uma startup, está vendo um problema e a partir disso, criar uma solução para esse problema que ela tá vendo, porque são muitas esferas, muitas pessoas de outros lugares que também têm problemas e eu acredito que todo mundo pode ajudar a sociedade de alguma forma, sabe? E eu vejo que as startups estão aqui para isso. Então, muito obrigado e não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não? Pô, eu acho que não. Eu acho que uma coisa que a gente esqueceu de falar foi o nosso score, pô, do café. Pô, é verdade. Qual que tu achou mais legal? Eu curti mais o primeiro. Eu também. Eu gostei desse segundo, mas eu acho que se a gente fizer uma moagem um pouco mais fina, ele vai ficar um pouquinho melhor. Eu achei o primeiro um pouco mais rico ainda. Tá, mas mais rico porque ele ficou mais denso, mais forte? Eu acho. Talvez seja preferência pessoal minha também. Eu curto o café um pouco mais extraído. Eu gostei muito daquele ali. Massa. Não sei se corta. A gente não vai poder dizer... 9?
Eu daria 9 pra aquele ali. 9. Eu também, cara, gostei bastante desse. Eu sou um pouco diferente do Samuel já. Eu já gosto de um café um pouco mais, não fraco, um pouco mais equilibrado, sabe? Mas, de qualquer forma, eu gostei muito dos dois. Então, acredito que dependendo... O que eu faria? Eu tomaria esse aqui, digamos, com algo doce, comendo alguma coisa doce. E esse aqui, se eu fosse só tomar o café, eu preferiria tomar esse aqui. Entendi. Então, acredito que seria essa a minha escolha. Mas, querendo ou não, os dois são literalmente um tanto faz pra mim. Eu achei maravilhoso os dois. Muito e bom. se tu quiser comprar, só em São Francisco. Coffee Movement, o nome da É isso aí. E é isso aí. Pô, muito bem. Bom.